Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para aprendermos mais sobre Ti, sobre Teu reino. Por favor, usa-me para que o que for dito possa ser algo de acordo com a Tua vontade, para que possamos estarmos cada dia mais parecidos contigo. É isso que eu te peço, na certeza que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Compartilhar agora minha tela, para podermos começar. Estão conseguindo visualizar, né, a tela? E o título de hoje é Praxis. Todos conseguem visualizar, certo? Praxis é um conceito da sociologia que define muito bem aquilo que nós estamos vivendo nesses tempos. A praxis é um conceito sociológico que diz que, para ter uma transformação verdadeira na sociedade, é preciso ter a junção da teoria e da prática. Esse conceito de praxis, ele é muito conhecido no âmbito da educação. Os professores, quando têm capacitação, quando se preparam na faculdade, eles ouvem muito esse termo. E ele diz que, muitas vezes, quando o professor vai para a sala de aula, ele não pode ir somente com a teoria que ele aprendeu na faculdade, nos livros, porque muitas vezes a teoria ela não dá conta da realidade da sua turma, do contexto de cada aluno, mas que o contrário também é verdadeiro, que se formos para a sala de aula somente com a prática, também ela não vai dar conta, porque para que haja realmente uma transformação social na vida daquela criança, na vida de um ser humano, é necessário da praxis, que é a junção da teoria e da prática. E eu escolhi esse título para começarmos porque há anos que nosso movimento ele estuda, ele tem cada vez mais luz e nós temos a teoria. Mas para que realmente haja uma transformação na nossa vida, é necessário que a gente pratique tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E para iniciar, eu trouxe esse título para que nós possamos pensar se realmente nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo. Esse segundo slide, ele tem algumas datas que gostaria muito da participação de vocês. Pode ser pelo chat ou pelo áudio, quem quiser abrir. São algumas datas, né? Alguns anos. E são nesses anos nós estudamos, nós aprendemos que aconteceram alguns testes, alguns marcos muito importantes para o delinear de tudo aquilo que a gente sabe hoje em dia. E vocês conseguem lembrar o que aconteceu ou algum marco importante? Deixa eu ver aqui que alguém colocou aqui, não. Em 1850, 2019 e 1888. Vocês lembram de algo que aconteceu nessas datas? Ou de algum conhecimento que foi aprendido? 1850, escravidão. Sim, ela colocou aqui isso. 1888 com as leis dominicais, ou a tentativa de uma lei dominical. Sim, obrigada. E 2019, qual seria um marco que tenha Ráfia? Sim. E em 2019, houve um assunto em que a Anciates trouxe para que o nosso conhecimento se abrisse.
E qual foi esse tema que ela trouxe, que é entre 2018 e 2019, mas o Fomento de Conhecimento foi marcado em 2019. Igualdade. Isso aí, Igualdade. obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Exatamente. Esses marcos foram muito importantes para tudo que a gente sabe e a gente, hoje, procura viver, né, a cada dia. E eu coloquei aqui em cima primeiros estudos, por quê? Assim que eu entrei, né, no movimento, os meus primeiros estudos foram com os professores, que foi com o Luciano, com o Cristiano e com o Luiz. Eles foram os meus primeiros professores. E nos primeiros estudos, o Luiz, eu me lembro desse estudo, em que ele fez uma comparação, né, e contraste com algumas histórias da Bíblia. E ele trouxe a história de Noé, trouxe a história de Abraão, trouxe a história da vinda de Jesus. E ele sempre colocou nessas as semelhanças, as diferenças nessas histórias, e ele sempre mostrou que em todas elas havia um teste, em todas. E ele me falou uma frase que ficou muito, assim, martelando na minha cabeça, que eu fiquei pensando, me mexeu muito comigo, e que ele falou assim, lembrou da história de Abraão, de quando ele precisou subir ao monte junto com seu filho, que quando chegou ali em cima, ele, né, ele saberia que o ato de sacrificar o filho dele, para a nação dele, para as pessoas à sua volta, era um absurdo. Mas ele fez em obediência, ele fez pela fé. E que o que ele fez era algo que todos iriam julgá-lo. Mas o Luiz me trouxe a seguinte reflexão, que em todos os testes, Deus ele faz com que a gente vá contra a algo que a gente sempre acreditou que era verdade. E isso mexeu muito comigo, porque ele, no final do estudo ele lançou para a minha pergunta, e será? Será que no nosso teste, né, no decreto dominical, será que realmente o nosso tempo vai ser sobre o sábado? Será que não vai ser algo contra tudo aquilo que a gente sempre acreditou que era verdade? E eu fiquei pensando, falei assim, gente, faz muito sentido isso. E eu fui para casa pensando, e nos outros estudos a gente continuou conversando, e hoje nós sabemos, né, qual é a natureza, né, e nós sabemos qual é o tema central do decreto dominical e qual é o assunto que a gente precisa ter muito cuidado, que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, que é a igualdade de gênero. E esses marcos, né, que vocês pontuaram, 1850, 1888, 2019, a escravidão, né, que nós aprendemos sobre raça, em 1888, que foi sobre adoração, todos esses marcos, eles foram muito importantes, continuam sendo muito importantes. A gente precisa continuar praticando o que a gente aprendeu em cada um deles, que nós não devemos regredir com o conhecimento que a gente adquiriu, mas nós sabemos que o teste para o nosso tempo é sobre a igualdade, né? Em relação ao sexismo, nós sabemos que a gente precisa ter muito cuidado sobre esses temas. Coloquei aqui embaixo só um lembrete, né, de alguns movimentos que foram muito importantes em cada um desses marcos, para a gente poder relembrar realmente os movimentos de direitos civis, segunda onda do feminismo, Stonewall, para a gente poder relembrar que foi o que movimentou, né, e que foi muito importante para que nós tivéssemos a compreensão sobre cada um desses marcos, né, sobre esses eventos. E eu gostaria muito também de dar a participação de vocês de novo, porque a linha ela é muito coerente. A gente sabe que o assunto que vai ser o nosso teste final vai ser sobre a igualdade, mas se a gente olhar para o externo, olhar para as pessoas, olhar para a mídia,
nós estamos vendo o tempo todo uma agitação sobre esse tema. As pessoas estão falando, nós estamos vendo como que tem sido recorrente reportagens sobre o assunto, artigos, e mesmo se nós não tivéssemos certeza que esse é o nosso tema, só de olhando para o externo, a gente teria ao menos a noção de que algo estaria grandioso acontecendo sobre esse tema, porque todos os dias nós vemos algum assunto no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, que envolva igualdade de gênero. Eu gostaria muito que vocês pudessem também participar ou no chat ou no áudio, citando alguma situação sexista que vocês já presenciaram, ou já viram, ou sabem. Né? Pode ser alguma fala sexista, pode ser algum ambiente onde o sexismo ele é muito frequente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agitação. Sim, algum ambiente em que a agitação sobre o sexismo ela é muito falada. Ou alguma situação realmente sexista, uma fala sexista, uma fala machista, homofóbica, ou algum ambiente onde que você percebe em que o sexismo ele é muito forte. Se vocês lembrarem de algum ambiente, pode colocar, tá bom? Pode falar. Suelen, eu posso dar um exemplo? Por exemplo, não sei se serve, mas uma situação sexista, por exemplo, num ambiente de trabalho, poderia ser em meio a reuniões, as mulheres tentando expressar a sua opinião, né? E sendo caladas o tempo inteiro pelos homens, e sempre a opinião dos homens valendo muito mais que das mulheres em tomada de decisão e afins. Sim, com certeza. Obrigada pela participação. Realmente é um ambiente onde tem muitas situações sexistas, né? Às vezes, em uma reunião, uma mulher fala algo e não é muito considerado, aí o homem repete, às vezes, a mesma coisa, ou troca somente algumas palavras e recebe muito mais crédito, né? É, sim, uma situação sexista. Vocês lembram de mais alguma fala? Por exemplo, no dia a dia, no trânsito, ou em casa, no ambiente familiar? Tal Existem vez, também comentários. perdón, Pode falar. tal vez num trânsito que as pessoas falam que as mulheres não sabem dirigir e os homens sim. Sim, sim. É um ambiente também muito sexista, né? Muitas vezes uma mulher ela decide aprender a dirigir, ela já começa a receber críticas, né? E um desânimo muito grande das pessoas que estão à volta dela. Tem pessoas que até apoiam, mas a maioria questionam, né? Se a mulher sabe ou não, se vai conseguir ou não. E isso às vezes a gente vê desde pequenininho, né? Desde as crianças que recebem, geralmente o menino recebe um carrinho, né? Então ele desde pequeno ele já está sendo motivado a estar nesse ambiente do trânsito, né? E as mulheres, poucas mulheres recebem carrinhos, né, de brinquedo, como se não pudessem um dia também serem motoristas. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nas igrejas, a Rayane está falando nas igrejas, onde as mulheres devem ser sempre submissas, sim, né? No ambiente religioso, acontece muito isso também. Cargos, né? A gente vê como que é uma luta para algumas mulheres ocuparem alguns cargos da igreja. Quando fala de modéstia cristã, então, né? Que sempre é colocada a mulher ali como exemplo de não ter uma boa modéstia cristã. Nas igrejas também nós vemos muito situações sexistas. Mais alguma situação que vocês lembram? Tá me ouvindo?
Sim, estou ouvindo sim. Sobre a profissão também, né? E as profissões de homem e de mulheres, né? Tem isso também, né? As mulheres agora mesmo como deputadas, né? Elas estão sempre sendo passadas para trás, sempre, Sim. né? Os homens sempre tirando fala sexista para calar a voz delas e outras mais, né? Sim, muito obrigada. Com certeza, né? Nos ambientes de trabalho acontece muito isso, profissões, né? Às vezes a menina vai escolher uma profissão e aí ela já é criticada, né? Ou fala assim, nossa, mas essa profissão só tem homens, né? Essa profissão é de homem. Acontece muito isso também. Tem até algumas profissões em que você vê isso nitidamente na formatura, né? Você vê aquela foto de formatura, você vê uma mulher, duas mulheres, e assim, você quase não vê espaço. E quando a mulher consegue chegar, consegue ter essa profissão, no ambiente de trabalho, ela também é muito questionada a sua capacidade ali, né? Com certeza. Mais alguma fala ou ambiente que vocês lembram que tem sexismo, que está, assim, o sexismo está claro ali? Suelen. Sim. Então, na verdade, eu acho que é mais fácil responder onde não tem sexismo, né? Que seria só no céu. Mas em, em todos os âmbitos, né, há muito sexismo, e na política também, né? A gente percebe assim como as mulheres são totalmente cortadas dos âmbitos mais importantes na política. A gente sabe também que muitas mulheres só ingressaram e foram vistas na política devido à exigência, né, de haver a participação feminina, e assim os partidos conseguiram fundos, e a gente sabe que muitas vezes nem é usado da forma correta, né? Mas também na política a gente percebe bastante o sexismo. Sim, obrigada. Realmente, na política, também é outro ambiente, né? Como você falou no início, é mais fácil falar em locais que não tem, mas na política é bem forte. Temos poucas representações femininas, né? Na política. E aí, enquanto recorrentemente, se tem poucas representações, também tem poucas propostas também, né? Que apoiam, né? E que deem visibilidade às questões, né? Às mulheres. Obrigada pela participação. Tem mais alguma colocação? Mais algum ambiente? Mais alguma fala? Né? Alguma frase que você já ouviu que seja muito sexista? Eu trouxe aqui alguns exemplos, e até alguns exemplos que já foram citados, né? Todos conseguem ver? Eu vou ler esses exemplos, alguns até foram comentados aqui por vocês. Mulher no volante, perigo constante. Né? Foi falado sobre a mulher no trânsito, e essa é uma frase extremamente sexista, onde diz que quando uma mulher está no volante, então há uma possibilidade maior de haver acidentes e infrações, e aqui ser chamada de encalhada por não querer casar. Uma outra situação muito constrangedora e sexista, onde a mulher ela é rotulada como se simplesmente fosse servir para ser adular, né? E ela, quando ela escolhe algo diferente, ela é julgada e ainda é rotulada de encalhada por simplesmente não querer casar. Mandar lavar a louça como ofensa, aquela ofensa que relaciona, né, a uma situação doméstica. E tem alguma outra frase aqui que chamou a atenção de vocês?
algo que não tinha sido falado, ou que você não tinha pensado, mas que agora você percebeu o quanto é problemática essa frase? Senti vergonha por estar menstruada. Sim, essa é típico, né? É algo que a gente fica assim muito triste de algo ser natural, né? E muitas mulheres acabam sendo pela pressão social, elas sentirem vergonhas por estarem misturadas, ou por às vezes sujar a roupa, né, em público, e você não saber se você vai ter o apoio, se você vai ser ridicularizada, né? Obrigada pela participação. Mais alguém? Gostaria de destacar alguma frase que chamou a atenção? Ô, Ellen, Sim, pode falar. é o Nilson, tudo bem, né? Uma frase que eu vejo aqui na minha cidade aqui, que constantemente a gente vê falar, é sobre o casal, né? Essa é a mulher de fulano de tal, né? Não fala com a esposa, companheiro, mas você é a mulher de fulano de tal. Então, para mim, isso também é um sexismo também constantemente a gente vai falar, é a mulher de fulano de tal. Então, tipo assim, é uma propriedade dele, né? Tipo assim, o que tá querendo dizer, né? Que eu lembrei foi isso. Sim, obrigada. Com certeza. Se ela é relacionada ao marido, né? Ao companheiro, então ela não tem uma identidade própria, né? É relacionada sempre a uma figura masculina. Com certeza. É uma situação sexista. Mais algum comentário em relação a alguma frase que está aqui ou algo que você lembrou que não está? Outras frases, né, que estão aqui, que já foram ditas, né, em relação a duvidar da habilidade por causa do gênero, em relação ao trabalho, né, e outros ambientes. Essa assédio na rua e ser culpada por ele, né, a mulher ser assediada e ainda encontrarem argumentos para poder dizer o porquê que ela foi assediada, né, e argumentos que culpam ela. Também é algo assim muito pesado e que a gente ouve muito. Ganhar salário inferior, né, também foi dito, em relação ao trabalho. Falas incentivando casar com um homem rico ao invés de estudar. Né? Aquelas pessoas que atribuem também, como nos falou, a mulher tem que estar atribuída a uma figura masculina. Ele que vai ser o provedor, ele que precisa ter a instrução, a capacitação, e ela não. Se ela estiver com ele, né, já está garantida. Né? Também é uma fala muito sexista. E as roupas também, a mania, eles falam, olha, como é que ela está vestida. E depois, quando qualquer coisa acontece com ela, tudo é sobre a maneira ela estava vestida. Então, isso também é tão sexista. Eles estão sempre vendo como é que a mulher veste e não olha também como é que o homem veste. Sim. Suelen, Sim, pode falar. eu tô lendo cada uma dessas frases e eu não sei como que é em relação às outras mulheres, mas assim, eu tô aqui com a voz embargada, porque eu já ouvi todas elas. Todas. E tudo que tá aí já aconteceu comigo. Então, assim, as pessoas que olham para essas coisas e não sentem nada, ou que não lutam em prol disso, eu fico, assim, tremendamente revoltada com uma situação dessa, porque, assim, eu nunca desejo mal para ninguém, em maneira alguma. Só que parecem que existem pessoas que elas precisam passar
por uma situação desagradável ou passar por uma desgraça para ela sentir na pele como que funciona, porque elas não têm a empatia delas aguçada ou treinada. Então, assim, eu não sei se a maioria das mulheres aqui, nesse grupo, nesse estudo, nesse momento, tá sentindo o que eu tô sentindo nesse momento, mas todas essas frases já foram usadas para mim. E, assim, e realmente dá um aperto no coração de saber que essas coisas ainda estão muito ainda mais latentes hoje. Não sei se foi por conta desse despertar que a gente teve desde 2019, como você colocou no início do estudo, mas é realmente algo assim muito pesado de ler. É gatilho atrás de gatilho. Obrigada pela sua participação. É muito forte, né? Muito forte porque a gente passa na pele constantemente e a gente precisa estar lutando contra isso. A gente sabe que é até triste você pensar ainda que pessoas não conseguem entender que Deus não se agrada disso, né? E às vezes a gente vê dentro do ambiente religioso pessoas reproduzindo, né? É muito triste. Mas é necessário que a gente esteja falando e estudando, né, sobre esse tema, sobre esses assuntos. E pegando o gancho da fala, né, da Ana Paula, a situação dessa próxima a nós. E qual seria o posicionamento correto, né? Alguém gostaria de dizer qual seria um posicionamento, por exemplo, você saber que uma pessoa está passando por uma violência ou assédio, algum desses tipos? Qual voltar aqui. Em relação, se a gente vê uma pessoa passando por algo desse tipo, alguém gostaria de poder contribuir? Su, eu acho que em cada momento assim que a gente tem a oportunidade, muitas das situações, as que puderem ser denunciadas, elas devem ser denunciadas e a gente deve lutar fortemente. A gente não deve ter medo de procurar meios, de procurar policiais, procurar seja o que for, para conseguir se defender e defender outras mulheres também, sabe? Situações que a gente vê na rua, no trabalho, a gente se envolver pessoalmente, sabe? Tentar defender alguém dessa forma também. Acho que tem que se tornar algo mais habitual da nossa parte, sabe? Obrigada. Realmente, eu acho que... Alguém gostaria de falar também? Não ouvi? Sim. Pode falar. Eu tive várias situações. Que eu sou muito, às vezes, muitas pessoas, na minha família, meus filhos me chamam, a senhora se mete em muitas coisas que não deve. Eu digo, meu filho, minha filha, com certeza eu devo me meter. Eu tive uma situação que eu passei mal e eu fui até o postinho, né, a UPAzinha que tem aqui. E ali na UPA eu estava mal, sentada de frente, assim, a um rapaz e uma jovem que estavam fazendo a papelada, né? E, de repente, ele saiu um momento para levar o papel até o médico, na sala do médico, e quando voltou, ele deu uns beliscãozinhos assim nas costas dela, do lado, e ela toda sem jeito, toda sem graça. E eu percebendo que ela não estava bem, ela não estava se sentindo bem com aquilo. E ele insistia. Até que eu, mesmo passando mal, eu disse, meu filho, você não está percebendo que ela não está gostando? Você está sabendo que isso é assédio? Isso é um assédio que você está fazendo com ela. Não faça isso não, é sua colega, respeite ela. Aí ele olhou para mim, eu pensei que ele ia dizer assim, o que é que a senhora tem com isso? Eu ia dizer para ele que eu tenho muita coisa com isso, né? Mas ele não disse nada, ele pediu desculpa para a colega, pediu desculpa para mim, sentou e a gente teve uma conversa, assim, um tempo, né? Então, eu não fico calada. Eu estive outro dia também para fazer uma cirurgia no olho, uma segunda cirurgia, não uma segunda cirurgia, mas praticamente eu esqueci como é que chama a cirurgia, no olho, né? E ali eu tive um momento que eu saí fora e tinha os taxistas, a fila de taxistas na frente do hospital,
E eles estavam conversando e falando muito mal de uma pessoa, chamando ela de prostituta, isso e aquilo, né? Eu não aguentei, eu deixei de comprar coisa, eu me virei, eu disse, vocês me perdoem, me meter na conversa de vocês. Eu não sei quem é essa mulher, não importa quem ela seja, mas vocês não acham que vocês estão indo longe demais falando mal da mulher, porque ela tem a profissão que ela queira ter, se ela tem essa profissão, ou se vocês deram essa profissão para ela. Mas, por favor, quer dizer, que a mulher que sai com um homem e não está mais com ele e sai com outro, ela é essa profissão de prostituta. E o homem é garanhão, você não acha que está errado, não? Os direitos não são iguais, a mulher não tem direito. E outra coisa, meu filho, vocês mesmos que ensinaram para elas a ser assim. Vocês faziam isso. Tem situações que eu não costumo, não consigo ficar calada, sabe? Eu não consigo. Eu não brigo, mas eu falo com a pessoa, porque eu não consigo absolutamente deixar passar isso. Obrigada pela participação de vocês. Acredito também que essa seja a nossa melhor opção, né? A gente precisa denunciar. A gente precisa estar vendo a situação e não poder sentir acomodadas e acomodados a não fazer nada diante daquela situação para poder ajudar a pessoa. E uma das formas, né, de denunciar é falando assim, né, como foi dito aqui, na hora mesmo, você tentar intervir, se for possível, e se não for, nós sabemos também que tem um número, né, que nós podemos ligar, que é o 180, que é a central de atendimento à mulher, né? Esse número você pode estar ligando a qualquer momento para poder fazer qualquer denúncia de violências de maneira geral, moral, psicológica, física, sexual, que seja uma violência à mulher, né? Então, tem o número 180 para a gente poder estar denunciando e também, quando for possível, se posicionar, né, pessoalmente. E desses temas aqui, eu retirei um para que a gente pudesse se aprofundar um pouquinho mais, que é... Sim, pode falar. Eu gostaria de contribuir com uma experiência que eu vi e ouvi hoje. No caso, né, a gente está falando de denúncias e de se posicionar, né, ajudar e tudo. No condomínio onde eu moro, está tendo um caso e a vizinhança toda sabe que está acontecendo e já várias vezes a polícia foi chamada e vem, só que é aquele caso que muitas vezes a mulher não tem força para dizer o que aconteceu realmente, né? Mas me chamou a atenção uma coisa, assim, conversando com outras pessoas, é que dessa vez, enquanto essa mulher gritava, né, e todo mundo escuta, e era de dia, meio-dia, assim, e uma pessoa, um dos moradores, uma das pessoas, chegou na janela e gritou como se estivesse falando pro agressor, né? Olha, a gente está escutando, nós já chamamos a polícia e tal. E o que me chamou a atenção em conversa com outra pessoa é que essa outra pessoa disse, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque, por exemplo, no momento que a gente grita para esse agressor de que ele está sendo observado, é essa mulher que não vai poder gritar mais socorro, né? Então, se houver próximas vezes, né, e isso não for resolvido, ela vai se silenciar. Ela é que não vai gritar, porque acabou fazendo um alarde dizendo para esse homem que ele está sendo que está sendo
exposto, né? Que está todo mundo ouvindo. Então, eu achei interessante essa fala da pessoa dizendo que até na hora de denunciar a gente tem que ser inteligente também, né? Assim, não dizendo que é errado gritar para esse agressor que ele está fazendo, que ele está sendo visto. Mas a partir do momento que a gente expõe também a mulher, né? Pode ser que em algum momento ela não venha pedir socorro por conta de o agressor agora fazer diferente de forma que ela não consiga pedir socorro, né? Então, é muito delicado em todos os parâmetros que envolvem uma denúncia, eu vou falar, né? Acho que denunciar, por isso que a gente tem também os telefones que a gente pode fazer e sem se identificar, né? Mas de uma forma que esse agressor vai ser autuado pela polícia, mas não, eu acredito que também tem que ter um pouco de cuidado com a vítima também, porque se ela não tiver força para sair desse ciclo, obviamente que não vai parar por aí, mas que também pode ser algo que vai silenciá-la. Então, eu acho delicado, assim, em todos os aspectos, né? É só queria dividir a experiência e o que eu fiquei pensando depois disso também. Sim. E eu não estou querendo dizer que não deve denunciar, mas que eu acredito que seja... É tão delicado, assim, isso que tem que saber de que forma vai fazer isso, né? Eu posso falar alguma coisa? Pode Cristiane, sim. a respeito do que a Cristiane está falando aí, é o seguinte, só denunciar, chamar a polícia para vir, isso não resolve. Eu digo por experiência própria. Estava ocorrendo com a jovem, eu considero uma pessoa como uma filha minha, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito do casal, gostava do casal, mas eu percebia muitas coisas que ele fazia com ela, e muitas vezes ela me convidava para ir até a casa dela para passar 2, 3 dias para não ser maltratada por ele. Enquanto eu estava ali, eu tentava ver, mas não via nada. Eu trabalhando na escola, quando eu passei, ele estava com um negócio de carrinhos frente aqui, eu moro em Porto de Galinhas, vendendo o artesanato dele, e ele me chamou e ele falou, disse, olha, dona Petra, eu vou matar a Elviane. Eu vou matar a Elviane e eu já preparei umas químicas, umas coisas, e vou dissolver ela que não vai ficar nem os ossos. E eu vou dizer que ela viajou. E vou ficar com tudo e vou ficar com a filha, que eu não aguento mais ela. Que ele sempre dizia que era ela, mas eu percebi nesse convívio com ela que não era ele que era o agressor, realmente era agressor. Então, eu vim para casa, que eu não sei nem como eu cheguei em casa, eu acho que eu vim pulando. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e dizer para ela, olha, é o seguinte, a sua situação está muito delicada. Hoje é quarta-feira, você tem até sexta-feira para decidir denunciar seu marido. Ou você faz isso, ou eu mesmo vou fazer. Porque agora mesmo, aí expliquei para ela isso que eu disse agora para vocês. Ele está preparando alguma coisa e quer lhe matar. E eu não quero ir para o seu funeral. E isso vai acabar já. Você vai ter que tomar uma decisão. E quem está dizendo sou eu. Eu tive que ser assim com ela, decisiva. Não com o marido, mas com ela. E ela, no mesmo dia, ela veio trabalhar, ele ficou lá em cima, ela desceu e veio até a minha casa. E veio conversar comigo, dona Petra, eu não sei como fazer isso. Eu disse, olha, simplesmente, eu trabalhei um tempo na prefeitura, justamente na Secretaria das Mulheres. Procure Paula, vá lá e diga que fui eu que mandei. Eu vou telefonar para ela e vou avisar. Você vai lá e ela vai lhe informar tudo. Lá você vai saber tudo. Não vou lhe dizer o que você vai fazer, mas lá você vai saber tudo. E ela foi na quinta-feira. No dia seguinte, ela foi e lá levaram ela, ela fez todas as denúncias. Todas as denúncias. E aí ela ficou aguardando que a polícia ia vir para prender ele. Ia vir prender ela, ela ficou quieta. A única pessoa que sabia era eu. Né? Inclusive, quando teve, em 2020, teve um acampamento aí na escola, eu fui até esse acampamento, e ele
foi preso, mas aí ele tinha se soltado nessa época, e ele veio aqui na minha casa, porque eu sou testemunha, e ele não pode ficar perto de mim, 300 metros de distância de mim, né? E ele veio aqui, e minha filha me ligou avisando. E ele, nesse mesmo dia, foi preso porque procurou ela de novo e estava me procurando e ameaçando matar as pessoas que denunciaram, né? Em suma, a gente não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar. Esse é o nosso, não é o nosso teste, a gente não tem que ir em frente. Então, foi assim que eu decidi. Eu não falei, não chamei a polícia, não fui até o marido, não disse nada, fiquei quieta e chamei ela a atenção para que ela tomasse uma decisão, porque eu expliquei, se você não tomar essa decisão, que vai tomar sou eu. E, graças a Deus, eu estou separado há muito tempo. Ele foi preso umas 4, 5 vezes já, até que ele acabou não vindo mais, não procurando mais, né? E está tudo, graças a Deus, tudo resolvido, até agora, né? Isso já faz desde 2020, né? Estamos em 2023. E ela vive em paz, ela está vivendo numa paz. E ele está vivendo bem distante, a 70 quilômetros daqui, vivendo também em paz, é o que a gente está sabendo. Então, eu acho que a decisão é por aí, sabe? A gente tem que chamar a mulher e conversar com ela em particular. E dar força para ela, para que ela tome coragem, que ela veja que tem alguém ao lado dela e que tem gente observando, que isso não pode continuar. Tem que ser firme. Muito obrigada. Realmente é muito bom quando a gente consegue falar diretamente com a vítima, né? Porque muitas vítimas elas não percebem nem que estão dentro daquele ambiente ali, né? De alguma violência. Mas algo que foi falado aqui, todas essas falas, é em relação à denúncia. Não podemos nos calar. Cada situação de sexismo, né, é diferente uma da outra. Todas elas são prejudiciais. Então, cada situação nós vamos precisar lidar, às vezes, de uma forma diferente. E se não soubermos como lidar, a gente precisa procurar ajuda, até mesmo aqui no movimento, no nosso grupo, perguntando como que a gente pode fazer para poder ajudar essa pessoa. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer nada. Nós precisamos procurar uma forma de ajudar a pessoa que está sofrendo com o sexismo. E uma das situações aqui que eu retirei foi em relação ao ambiente. Eu vou passar aqui o próximo slide. Ao sexismo no esporte. Por quê? Porque nós estamos, né, em época de Copa do Mundo feminina e observando ao entorno o tema, observando as falas em sala, muitas situações em que eu ouvi e isso me fez pensar em falar sobre isso. E até um exemplo que eu queria trazer é em relação a alguns alunos do Luciano. Uns alunos deles perguntaram para ele, na aula, se a escola iria parar para poder ver o jogo da seleção feminina. Porque, afinal, quando tem Copa do Mundo masculina, o país para, né? As lojas fecham, você não vê ninguém na rua, a escola também para, até a escola para poder, ou se é na hora do jogo. Se a escola quiser manter a aula só para na hora do jogo, tem escola que não tem nem aula naquele dia, se bater, né, com o horário da aula. E nós vemos que agora, na Copa do Mundo Feminina, algo muito discrepante. Além da sociedade não parar para dar o crédito, a visibilidade, valorização do futebol feminino, também não vemos muitos comentários. Você vê poucas pessoas falando, mas você não vê a mobilização, que é quando é o masculino. E isso me chamou muita atenção. E eu trouxe alguns exemplos dentro do futebol, não só da seleção, mas dentro do futebol, onde você também consegue perceber o sexismo claro. Eu trouxe esses 2 exemplos. Do goleiro Bruno, que mesmo dele ter cometido um crime assim, bárbaro, algo extremamente violento e horrível, ele cometeu feminicídio e mesmo assim
quando ele saiu da prisão, ele recebeu muitos convites para poder jogar em times. E isso é algo assim, é algo que a gente não... É inadmissível, né? Ele ter feito isso e parece que as pessoas simplesmente esqueceram do que ele fez. O outro caso que eu trouxe também foi em relação ao Robinho. Ele foi contratado pelo Santos, mesmo com acusação de estupro na Itália. O time só voltou atrás porque o movimento feminista pressionou o clube. São casos que eu destaquei, mas com certeza nós sabemos de muitos outros, até outros mais recentes, em que assim, é realmente assustador de como que o sexismo também está em todos os lugares, realmente. Deixa eu ver aqui um comentário. A Alda tinha colocado antes aqui em relação... Meu pai dizia repetidas vezes que mulher só servia para pilotar fogão. É triste, né, a gente ouvir uma frase dessa. E o Nilson agora deu o exemplo do Daniel Alves. Quer comentar um pouquinho, Nilson, em relação a esse caso, que é mais recente? Não? Tudo bem. Daniel Alves também, né, foi um caso bem mais recente, onde também o jogador ele foi acusado, né, o processo rolando, e muitas pessoas, às vezes, ainda duvidando, né, da palavra da vítima e dele. Alguém chegou a ver esse caso, ou alguém gostaria de comentar sobre algum outro caso que ouviu recentemente, de sexismo no esporte? Esse do Daniel Alves foi... Sim, pode falar. Acho que comentando só um pouco mais sobre esse caso do Daniel Alves, eu acho que uma visão um pouco mais de dentro, né, do mundo, né, jurídico, eu acho que foi muito emblemático esse caso, porque toda a psicologia jurídica e todo estudo de criminologia condena muito a mudança da versão, né, a chamada mudança da versão. E o caso do Daniel Alves foi marcado por 4 mudanças de versão por parte dele. Primeiro ele disse que ele não conhecia a moça, depois ele disse que conhecia a moça, depois antes ele tinha dito que não teve relação sexual, depois ele disse que teve relação sexual consensual. Então, no decorrer do caso, foi avassalador o demonstrativo de culpa, né? E isso é estendido no Brasil inteiro, vários doutrinadores falam sobre isso. Só que, por ser um caso específico de um homem, né, abusando de uma mulher, houve muita relutância em aceitar a culpa dele. Então, eu vi diversos comentários, e é o que a gente está acostumado a ouvir, né, do tipo, mas será que ela não está querendo tirar um dinheiro dele? Mas será que ela realmente não queria? Esse tipo de comentário absurdo que a gente vê. Mas eu queria... E a gente tem outros casos brasileiros, né? A Mari Ferrer, que era uma sulista, que também foi abusada. Isso é tão latente, né? O machismo é tão latente que mesmo informações ou consciências estabelecidas, já que, vamos dizer assim, todo mundo concorda, é colocada em contradição e em dúvida se, no caso, tem uma mulher como vítima. Então, só um comentário mais pessoal mesmo, de estar acompanhando, tanto na faculdade, quanto nos estudos mesmo, e nas discussões jurídicas, o quanto foi triste, né, acompanhar o caso desse infortúnio que aconteceu com essa jovem. Obrigada. É bom, né, saber de algo assim, mais específico, mas a todo momento que a gente para poder pensar sobre esses casos, a gente fica assim, arrasado mesmo, né? Acho que a palavra é essa, porque em todos os casos, a vítima, ela sempre é colocada em xeque, né? Se a fala dela é verdadeira ou não, e principalmente quando são homens famosos, né? E eu coloquei aqui também outro exemplo. Dessa vez foi com a jogadora Marta.
A Marta no Torneio Internacional da cidade de São Paulo, de futebol feminino, em 2010. O Brasil enfrentou a Holanda e a jogadora Marta brilhou, marcando 2 gols da vitória brasileira. Após o jogo, a premiação que ela recebeu pela equipe da Band, da emissora, foi um conjunto de produtos da marca Bombril. Quando eu encontrei, mexendo no Instagram, eu ouvi essa matéria, eu fiquei assim, chocada, e eu demorei a acreditar. Falei assim, gente, é inacreditável. Porque, primeiro, se fosse um homem, jamais iria receber um prêmio desse, né? E tendo ainda a visibilidade que ela tem, né? E outro caso também, que eu pesquisei, não coloquei a imagem aqui, mas se você colocar depois no Google vai aparecer, que é a Dayana Bogarin, é uma atleta olímpica da Liga Feminina do Paraguai. Ela foi considerada a melhor jogadora da partida, isso em 2021. Uma partida, ela foi considerada a melhor jogadora e ela ganhou como prêmio, né, um conjunto de panelas. Também foi um outro caso assim, absurdo. E a gente sabe que isso jamais aconteceria no futebol masculino. Um outro caso é agora em relação à diferença de salários entre eles, né? Falando do salário pago pelos clubes de cada um, Neymar recebeu algo em torno de 306 milhões. Ele recebe algo em torno de 306 milhões por ano, somando salário e bônus propostos pelo PSG. Mensalmente, o craque ganha cerca de 25 milhões. E para completar o ativo do camisa 10, outros 32 milhões são colocados no cofre com contrato de publicidade. Em contrapartida, nós vemos a Marta. Ela recebe muito menos que o Neymar. Partindo para os valores recebidos por Marta, o Orlando Pride deposita algo em torno de 1.900.000 anualmente para a craque. Na comparação direta, a quantia paga para a rainha do futebol não chega a 1% do que Neymar recebe por ano. Tudo isso precisa gerar um debate em torno do que é pago para o futebol feminino. São matérias que eu vi e decidi trazer para que a gente pudesse pensar que são 2 pessoas com uma visibilidade, né, dentro do futebol, dentro do mesmo esporte, mas simplesmente por questão de gênero, né? Eles possuem uma questão assim, uma desvalorização, é muito grande a desvalorização do futebol feminino. E eu trouxe esses 2 casos porque eles são bem famosos, né, e bem conhecidos entre todos, assim. E algo que me chamou muita atenção pesquisando sobre isso, que eu pesquisei lá que o salário que o Neymar ganha é muito maior e o que a Marta ganha por mês não paga um relógio que o Neymar usa. Então, é algo assim, muito discrepante. Trouxe outras matérias que, de acordo com a Woman, o salário anual de Messi em 2018 foi 2 vezes superior à soma de todos os salários das 1.693 jogadoras das 7 principais ligas de futebol feminino do ano, para podermos ter uma noção da diferença salarial, né? E o tema de desigualdade de gênero, ele deu um boom também no esporte com a questão da Copa do Mundo feminina, né? E apesar do dinheiro da FIFA direcionado à Copa do Mundo feminina ter aumentado nos últimos anos, a quantia ainda não chega nem perto do que é destinado à Copa masculina. Até mesmo a quantia que é colocada no futebol, que você que é separado para o futebol feminino e a que é separado para o futebol masculino, é muito diferente.
E segundo dados de 2022 da Organização das Nações Unidas, em geral, as mulheres ganham em média 17% menos que os homens para desempenhar a mesma função. Como nós vimos, a questão da Marta e do Neymar. E por que isso acontece, né? Pesquisando, eu percebi, né, que sem visibilidade não há investimento. E sem investimento, aos alunos que questionaram o Luciano perguntando se a escola iria parar para poder assistir o último jogo da seleção feminina, brasileira feminina, que foi 7h da manhã, a hora da aula, e que o colégio nem comentou, não parou, e não temos muita visibilidade, né? Muito comentado. Os dirigentes esportivos não investem no futebol feminino, as empresas não apoiam as jogadoras, a mídia não faz cobertura dos eventos e os eventos rendem menos. Isso tudo influenciado pelo sexismo, pelaquela questão que nós vimos em relação a ambientes e esportes e profissões, que é dito que é para homem, que é para mulher, e a cultura machista em que nós vivemos, né? E diante disso, eu trouxe aqui a última parte para a gente poder caminhar para o final do nosso estudo, que são os 3 grupos que a Anciã Teste, ela traz no vídeo 2014, a Lei Dominical e Laodiceia. Ela cita nesse vídeo a visão, né, de Ellen White de 1845, que Ellen White ela vê diante do trono algumas pessoas, e diante do trono sai uma luz muito forte desse trono, e algumas pessoas que estão ali embaixo, umas olham para aquela luz e elas se desviam, ignoram, não querem nem admirar, apreciar aquela luz. E outro grupo são aquelas pessoas que olham e aceitam e apreciam aquela luz. Na visão de Ellen White, essa cena é ilustrada. E muitas pessoas, quando elas leem essa visão, elas falam que essa divisão são de 2 grupos. Mas a Santessa ela trouxe para a gente falando que são 3 grupos. E ela divide entre não aceitam, mas não apreciam, e aceitam e apreciam. E trazendo para o nosso contexto, né, o momento que nós estamos, reta final desse mundo, chegando perto do nosso teste final, as pessoas elas vão precisar decidir, né, diante das suas decisões, dos seus posicionamentos, em quais grupos elas vão estar. E esse primeiro grupo, né, fazendo uma aplicação para a gente, das pessoas que não aceitam, são aquelas pessoas que, quando a gente comenta, porque trazendo para a gente aquela luz que está vindo do trono, aquela verdade para o nosso tempo, é a igualdade de gênero. Então, essas pessoas que estão participando desse primeiro grupo que não aceitam, são aquelas que olham para esse tema e não querem nem comentar. Elas têm uma resistência muito grande. E elas já têm um posicionamento já de que sexismo talvez seja bobeira, ou que a submissão é o correto. Aí já tem o posicionamento, elas já rejeitam. Assim que é introduzido para elas, ou é apresentado esse tema para elas. O segundo grupo, dessas pessoas que aceitam, mas não apreciam, talvez seja um grupo muito perigoso. Talvez seja aquele grupo que tem contato com o tema de igualdade de gênero, diz que aceita, fala que concorda, diz que é o correto, mas esse não apreciar, podemos dizer que talvez a pessoa não pratique. Ela aceite, ela fale que é bom na teoria, mas na sua prática não é bem assim. Ela muitas vezes fala aquelas citações, né, que nós vimos, aquelas frases sexistas, muitas vezes ela pratica, ela reproduz o sexismo, muitas vezes ela fala que aceita a igualdade de gênero,
mas quando ela está em um grupo que ou alguém fala algo sexista, ela não se posiciona contra, ela não demonstra que acredita que aquilo ali é errado. Esse é o ponto, essa é a característica das pessoas que estão no segundo grupo. E as pessoas que estão no terceiro grupo, que aceitam, contemplam e apreciam, são aquelas pessoas que elas sabem que é verdade, elas entendem que igualdade de gênero é o correto, que é o nosso teste, que é importante e ela pratica. É visível em suas ações. Ela realmente vive a igualdade, ela fala sobre a igualdade, ela denuncia, ela está disposta a ajudar pessoas a entender também sobre igualdade. E são essas pessoas que participam do terceiro grupo. E a minha reflexão foi quando eu assisti esse vídeo, foi em que grupo que eu estou, né? Em que grupo que nós estamos. Eu compartilho essa reflexão, porque podemos dizer que nós não estamos no primeiro grupo. Nós estamos nesse movimento, nós estamos fazendo parte dessas verdades, estamos olhando para a luz e estamos procurando aprender mais, estamos aqui nesse estudo, estamos tentando, de fato, mas a minha maior preocupação é se a gente realmente está no terceiro ou no segundo. E o meu desejo é que a gente esteja realmente no terceiro grupo, que é no grupo que aceita e pratica. Porque de nada vai valer, né? A gente ter a teoria, mas não praticar, né? Como eu trouxe no início, a prática na nossa vida, a transformação social, ela só vai acontecer, a transformação para que a igualdade de gênero realmente ocorra na nossa vida e com as pessoas que estão em volta de nós, é quando a gente realmente junta a teoria, o conhecimento, a luz que a gente tem, com a prática, com o nosso viver, né? Viver a verdade que a gente está aprendendo. Eu vi essa frase e gostaria muito de trazer para que a gente possa refletir nela. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Deus, ele deseja que a gente, a cada dia mais, aprenda sobre o caráter dele, mas que a gente possa praticar para que nós também possamos estar cada vez mais parecidos com ele também. E estou finalizando, né, o estudo. Se alguém quiser comentar, contribuir com mais algum comentário, pode fazer agora, senão a gente encerra orando, tá bom? Isso, Ellen. Sim, pode falar. Diante do que você falou agora no final, esse nosso posicionamento, ele não é difícil de acontecer, porque a gente vê isso todo momento, a gente vê isso todos os dias, a gente vê isso em todos os lugares. E talvez isso deveria ser uma forma da gente ter mais oportunidade de nos confrontarmos conosco mesmo e agir, né? E a gente saber que não será fácil, não é fácil. A gente chama a polícia, a gente luta, combate, tenta combater o sexismo, mas a gente como mulher, e eu falo por experiência própria, acho que todas as mulheres desse mundo sofreram, sofrem ou irão sofrer sexismo, e quando a gente tenta ajudar alguém, que a gente chama a polícia, etc., então a gente agora vai estar vivendo a realidade que é a justiça com as mulheres. Isso é um ponto, assim, é triste, é frustrante, é ofensivo, é tudo o que vocês quiserem imaginar. Eles tentam nos calar o tempo todo,
a gente não pode ter voz, não pode falar. E na minha experiência, eu teve que me ouvir. Eu estava defendendo uma pessoa, ajudando, e eu não arredei pé, enquanto as coisas não aconteceram como eu sabia que deveria acontecer. Quando acabou, eu estava destruída, eu estava sem forças, né? Mas feliz também por ter resistido até o fim, e mais do que isso, por ter insistido para que o certo fosse feito. E muitas vezes eu falei para esses 2 policiais, vocês fazem isso porque nós somos mulheres. E eu não vou fazer o que você está pedindo, né? Que seria resolver a situação, vamos resolver assim. Então, é só para que as pessoas entendam que é urgente isso, é urgentíssimo, é fundamental a participação de cada um de nós, de cada uma de nós, no fazer isso pelas pessoas, e que isso tem a ver com a nossa salvação, e que basta você olhar para o lado. Como disse a Ana, ela passou por tudo isso, imagina. E eu acho que não é diferente para a maioria de nós, se não para todas, né? É isso. Obrigada. Obrigada. Realmente é algo que mexe com a gente, porque a gente vive isso, né? Todos os dias. Mas, como você falou, é o nosso teste, e a sensação de gratidão a Deus de termos esse conhecimento é muito grande, e nós devemos realmente lutar, né? Lutar para que ele possa de fato acontecer, né? Que a igualdade realmente de fato aconteça, pelo menos na sua esfera de influência, né? Mais alguém? Então, vou convidá-los a nos ajoelharmos para podermos orar, tá bom? Para poder encerrar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor. Te agradeço porque, mais uma vez, nós estudamos, nós aprendemos um pouco mais. Nós percebemos que não podemos ficarmos calados, não podemos ficarmos negligentes com a situação de sexismo, com as desigualdades que estão à nossa volta. Precisamos ser agentes na luta contra o sexismo, contra o racismo, contra a homofobia e com todos os outros âmbitos, ó Pai, onde pessoas são tratadas de maneira desigual. Nos ajude para que possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, nos dê força para buscar a melhor maneira possível de ajudar as pessoas que estão à nossa volta, porque não é fácil, não será fácil. Todos os testes são testes que mexeram com a gente, todos os testes são testes que realmente fazem a gente pensar. Muitas vezes é algo que a gente sempre aprendeu que era errado, mas temos a certeza que o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar força e vai nos dar poder para vencer. Mas esse teste, passar por esse teste, sermos cada vez mais semelhantes a Ti e termos cada dia mais o Seu caráter. Nos ajude para que possamos estar preparados para quando a grande volta acontecer e possamos todos ir para o céu. É isso que eu te peço e te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém.